pudessem abrir as suas Bíblias, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. 1 Timóteo 12, ou melhor, 1, do versículo 12 ao versículo 17. A minha versão diz o seguinte: e dou graças ao que me tem confortado. Dou graças a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, o fiz na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória, aleluia, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Deus. Por essa palavra, acrescenta, Senhor, aquilo que por certo tu já tens falado aos nossos corações nessa noite. Senhor, mas que a tua misericórdia seja sobre a minha vida. E o que tu tens falado ao meu coração, eu possa conseguir, ó Deus, reportar a tua igreja nessa noite, a fim de que possamos ser cheios e inundados por essa presença que é real nesse lugar. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar-se, meu irmão, minha irmã. Bendito seja o Senhor de nossas vidas. Quero começar essa palavra com uma pergunta, que é: a quem e ao que você foi chamado a se converter? A quem e ao que você foi chamado a se converter? Essa pergunta me veio ao coração hoje à tarde, depois de já ter refletido alguns dias sobre essa palavra, e essa pergunta veio ao meu coração: a quem e ao que você foi chamado a se converter? E eu fiquei pensando sobre a pergunta que eu mesmo fazia, mas entendendo que essa era uma pergunta que eu precisava estar compartilhando com os irmãos dessa noite. A quem e ao que você foi chamado a se converter? Seja na escola, mas principalmente nós que servimos a alguma força militar, força armada, na Ordem Unida a gente ouve alguns comandos e começa a executar esses comandos. E um dos comandos que nós ouvimos na Ordem Unida é: meia volta, volver. É a voz de ordem para que o movimento seja executado. Meia volta, volver. É uma meia volta.
Você está indo uma direção e de repente você dá uns 180 graus naquela direção que você vai e você faz o caminho de volta. Meia volta, volver. Quando a gente fala sobre conversão, que o Senhor está chamando a todo homem, toda mulher, a todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho é meia volta, volver. Ele quer que você mude a direção que você está seguindo, o caminho que você está arrumando, porque ele entende que o caminho que você está seguindo, por melhor que te pareça, se você em algum momento ouviu ou ouvir, meu querido, converta-se, meu querido, meia volta, é porque pode ter certeza que você está caminhando para um lugar que não tem um final feliz. E essa voz é a voz de Deus. E é engraçado, né, Beto? Na Ordem Unida tem sempre aquele vocorão que consegue entender muito bem, né? E aí na hora que está na meia volta, aí compromete o bom andamento da marcha. O CIA agora convencionou nas formaturas fazer algumas evoluções que está uma coisa linda, né? Filma de drone. Então, eles passam meses e meses fazendo ensaios para que aquela coreografia, está aí o Beto, que não me deixa mentir, não sei se já participou em algum momento. Beto já participou em algum momento? Já, né? Ajudando na instrução, no toque de corneta e tal. E aí quem olha de cima vê toda uma formação, a âncora, o nome da instituição, fica olhando aquilo ali, caramba, mas se um dito cujo aquilo ali fizer o comando errado, é igual aquele dominó. Você vai ter joguinho, monta, não vai se derrubar aí. Volta, começa tudo de novo. Mas a partir do momento que você entende a voz do comando, você obedece essa voz. E quando você obedece, você vê o resultado. E é interessante que quem está ali naquela formatura não tem nem ideia do que está acontecendo. Até porque ele só é um elemento dentro daquele conjunto. E aí ele pode pensar, mas só eu sou aqui, pô. Só eu vai... Não, vai fazer diferença. Porque tudo depende do conjunto funcionando de forma harmoniosa. Onde cada um, no lugar em que está colocado, inserido, tem um papel primordial para o bom funcionamento daquilo que está sendo projetado, daquilo que está sendo trabalhado como produto final. Meia volta, vamos ver. É uma das vozes de comando, é uma das vozes que é dita para que se mude. E no processo do Evangelho está aí uma das vozes que eu e você já ouvimos em alguns momentos. Talvez alguns de nós aqui ainda estarão ouvindo essa voz. E a minha oração é que ao ouvi-la, meu querido, não relute, obedeça, porque por certo essa voz está tentando te apontar para o melhor caminho. É interessante que quando a gente trabalha essa palavra aqui, ela é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, um jovem, filho de uma mãe judia, de um neto de uma avó judia, mas filho de um pai grego. O pai de Timóteo não era judeu, ele não tinha esse entendimento, essa vivência dentro da realidade do que era os princípios judaicos. Mas a sua mãe casou-se com ele e teve a Timóteo. E Timóteo, por certo, deve ter sido instruído pelo pai, deve ter tido um grau de inteligência, sabedoria dentro da sua cultura, do seu ensinamento grego. Mas, sobretudo, o que fez diferença na vida de Timóteo foi os ensinamentos daquelas mulheres de origem judaica. Sua avó e a sua mãe, Lloyd e Eunice, mulheres que instruíram aquele menino o caminho que deveria andar. Eu falei na classe de batismo que eu não ia falar nada sobre o que a gente ensinou hoje na classe, né? A gente tem brincado de vez em quando que por 3 domingos ou 4 seguidos, tudo que a gente conversa lá na classe, chega no culto à noite, alguém faz um comentário. Aí fica um olhando para a cara do outro assim, né, Dóris? Que isso? Vocês estão dando bola, tem alguma câmera lá na sala. Eu falei, como hoje eu sou professor e você vai pregar, eu prometo que eu não vai.
Eu já começo. Porque a gente entende, falávamos lá pela manhã sobre o batismo. E dentro da questão que nós tocamos, falamos sobre o batismo infantil, que alguns condenam, algumas denominações não aceitam o fato da igreja metodista batizar crianças. E nós na classe estávamos explicando o porquê de se batizar. E resumindo, a gente diz porque a gente inicia um processo, um ritual de iniciação. Quando um pai ou uma mãe decide-se por batizar o seu filho ou a sua filha, é porque não a criança, mas ele se compromete a ensinar a criança o caminho que deve andar. É um compromisso que o pai e a mãe assumem diante de Deus, trazendo a criança ao altar para ser batizada, mas tendo a consciência de que não é para libertá-la de um paganismo, não, é para não morrer pagando, não é nada disso, é porque eu como pai, como mãe responsável, estou dizendo, eu quero iniciar meu filho nesse reto caminho, que eu sei que é o caminho do Senhor. Eu creio que Timóteo tenha sido instruído dessa forma, mesmo tendo um pai grego, mas uma mãe que tinha o princípio judaico, uma avó, e Paulo vai dizer, permanece firme nesse princípio de fé, que tu herdou da tua avó, que tu herdou da tua mãe, e que hoje você tem permitido que cresça nessa caminhada junto comigo. Timóteo era um dos companheiros de Paulo, alguém que Paulo tinha como que um filho para ele, instruindo no avançar da sua idade. Se nós formos ler todos os capítulos, a gente vai observar que no avançar da idade, Paulo estava em todo o tempo tentando animar a Timóteo a ser aquele que daria continuidade à sua obra, que não era a sua, mas que era a obra do Senhor, a causa a quem ele antes havia sido chamado e que agora ele estava instruindo a outros a fazer, e Timóteo era um deles. E aí é interessante que dentro desse início, conforme nós vemos no versículo 12, ele começa a dizer, eu dou graças ao que me tem confortado, eu dou graças a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Paulo foi alguém que Deus em Cristo, por intermédio de Cristo, chamou para fazer parte do seu ministério. E aí ele vai dizer, dou graças a ele, que chamou a mim, que dantes, que outrora fui blasfemo, que antes fui perseguidor, que antes fui opressor. Paulo dá ênfase a 3 questões que fizeram parte da sua vida, enquanto Saulo que era alguém que foi blasfemo, alguém que foi perseguidor e alguém que foi opressor. Talvez alguém se enquadre em uma, 2 ou quem sabe até nas 3 qualificações ou condições que Paulo declara que ocupou no decorrer da sua caminhada como defensor da lei. Quanto à causa do Evangelho, ele era alguém que blasfemava contra a causa do Evangelho, ele era alguém que perseguia, contra a causa do Evangelho, ele era um opressor. Olha como é interessante como nós exaltamos tanto a Paulo, como uma referência de um homem que sinaliza para nós o que é servir ao Senhor, o que é se dedicar ao Senhor. Mas quando a gente olha e vê quem foi Paulo, a gente vai olhar e vai ver que talvez tenha sido alguém pior do que você, pior do que eu, e por vezes relutamos. Quantas vezes eu e você já ouvimos inúmeras pessoas diante de uma fala, de um convite, a aceitação da pessoa de Jesus, não, eu não posso, eu já roubei, eu já matei, eu já furtei, eu já fiz tantas coisas, já fiz tanta mãe chorar, já fiz tanto isso, quem sou eu para tal? E aí Paulo está dizendo quem ele era. Ele faz só um levantamento rápido de quem ele era e de o quanto ele fazia, sobretudo com aqueles que levantavam a bandeira do Evangelho. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor. Mas ele vai falar, mas alcancei misericórdia
Porque quando o fiz ignorantemente, o fiz na incredulidade. De forma que todo homem que age de maneira a corromper, de maneira a oprimir, de maneira a subjugar, entendemos que fazem porque não tem o temor de Deus em seu coração e a palavra de Deus ainda não é uma verdade na vida dele. Lamentável, porém, é quando nós observamos esse mesmo tipo de prática em alguém que diz que conhece a palavra e que detém a palavra, e a gente tem que lamentar. Como temos estudado também, se alguém se converte a Cristo, há uma necessidade de mudança de mente, há uma necessidade de mudança de coração, há uma necessidade de mudança de comportamento dele para com o próximo. Se isso não aconteceu, como eu costumo dizer, tem alguma coisa errada e isso não está em Deus, o erro. O erro está na outra parte dessa ligação entre Deus e o homem. Porque alguém que um dia abraçou essa causa, como Paulo fala, eu era isso, eu era aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o fiz na ignorância, o fiz na incredulidade. Mas a graça do nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado na tua vida, meu querido, minha querida, superabundou a graça de Deus. Onde abunda talvez o pecado, há de superabundar a graça do Senhor sobre a tua vida, meu Deus. Eu estou mergulhado no pecado, eu estou mergulhado no erro, eu estou mergulhado nas ações que eu sei que são abomináveis aos olhos do Senhor, mas onde isso ainda reina, quando a presença do Senhor entra, as cadeias se quebram. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Foi o que nós cantamos aqui. E o que Paulo vai dizer é isso, que superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. E eu olhando ali na Bíblia do Asaf, tem uma linguagem diferente, no versículo 15, que na minha versão, conforme eu li, diz uma coisa, na versão dele tem uma linguagem mais clara, 1 Timóteo 1,15. Na versão dele diz o seguinte: o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é esse. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é esse. Qual? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você pode parar para analisar. E cada pessoa que passa por um momento de dificuldade na sua vida, seja de enfermidade, seja de luta, circunstâncias adversas, e que em determinado momento esse problema começa a sufocá-la, começa a cobri-la, ela começa a achar que o problema dela é o maior do mundo. Meu problema é o pior. Meu problema é o maior. E talvez até o seja, porque esse problema é teu. Só quem sabe a dor do cara é quem tem. Só quem sabe a dor da perda é quem perde. Só quem sabe a dor do luto é quem passa por ele. Eu posso imaginar, eu posso supor, mas eu só tenho a real clareza quando eu passo. Então o problema talvez seja o pior. Mas é interessante que quando você começa a ter um momento de sobriedade e identificar circunstâncias ao seu redor, você começa a olhar que, caramba, eu reclamando da minha situação, e olha o meu irmão. Eu reclamando da minha situação e olha o meu vizinho. Eu reclamando da minha situação e olha o meu filho. Eu reclamando da minha situação e olha aquele homem, e olha aquela mulher, e olha Beltrano, e olha Cicrano. Você começa a perceber que o teu problema não é tão grande quanto você imagina que seja.
ou mesmo que o seja. Paulo vai dizer aqui que ele se considerava o principal pecador, o pior pecador. Na versão conforme eu li, a verdade a ser entendida, o ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é esse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nós conversávamos com o Cláudio dias atrás, dentro da decisão que ele tomou de estar caminhando aqui conosco, alguém que outrora nem na porta passava, né, Cláudio? Ou pensar em entrar aqui, muito menos. Porque muitos de nós aqui conhecemos, sabemos a fama do Cláudio, das questões pessoais, enfim. Porém, uma coisa nós já declaramos a ele, na certeza de que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Já faz e aquilo, sim. Nós não somos ignorantes das questões outroras, vividas e passadas, mas Deus é aquele que traz ao coração a regeneração a ponto de fazer como Paulo: o fiz na minha ignorância, o fiz porque a presença do Senhor não é uma realidade na minha vida. Agora em Cristo eu sou capaz inclusive de me arrepender e de pedir perdão. É um processo, amado, mas que se dá a partir do momento que você ouve meia volta, vou ver, e você decide tomar essa atitude. E aí o processo da mudança começa a acontecer na sua vida de forma tremenda. Todos nós somos pecadores. Por natureza, nós não gostamos de agradar a Deus. Olha isso. Por natureza, nós não gostamos de agradar a Deus. Não, fazer isso é muito complicado. Mas Jesus pode mudar a sua natureza. Aleluia. Para que você passe a amar a Deus e as coisas que o agradam. Naturalmente, o homem, num primeiro momento, vai dizer não a um convite pela aceitação de Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Há um convite para trilhar um caminho debaixo dos princípios da palavra de Deus. Porque na nossa natureza há uma conspiração para que procedamos de forma a desagradarmos o coração de Deus. E olha que mesmo convertido, Paulo vai dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. De forma que nós não seremos perfeitos a partir da conversão, a partir da meia volta, não. A imperfeição ainda fará parte da nossa caminhada, porém, nós estamos avançando para a perfeição em Cristo Jesus. O bem que eu quero fazer, mais uma vez eu tropecei e não fiz. Mas o mal que eu não quero, esse sim, eu faço. Mas eu estou em Cristo, eu sei que em Cristo eu serei regenerado, porque Jesus tem poder para mudar a nossa natureza, para que possamos amar a Deus e as coisas que o agradam. Jesus morreu e ressuscitou para dar a você a sua nova vida, a qual agradará a Deus não por um dia, 2 ou 3, mas para sempre. Aleluia. Cristo Jesus, o Evangelho da Graça, produzem em nós a fé e o amor, por estarmos unidos e comprometidos com Ele. Cristo Jesus e o Evangelho da Graça produzem em nós a fé e o amor. A fé para crer na pessoa de Cristo Jesus como Salvador das nossas vidas. A fé para crer que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A fé para crer que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A fé para crer que eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Talvez olhando para o céu, o tempo seja nublado, e o temor
tome conta da sua vida, olhando para o céu, olhando meus olhos para o monte. Há uma nuvem baixando sobre o monte e eu não consigo nem ver o pico do monte. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E de repente, como dias atrás, quando eu saí, até postei aí no status, né, para levar a Aline Lopes do WhatsApp, eu não conseguia a 10 metros ver ali, porque a neblina tinha baixado de tal forma. Eu falei, caramba, parece que a gente está em Petrópolis, essas regiões montanhosas. A neblina baixou de tal forma, só que de repente o sol começou a raiar de uma forma mais intensa, que aquela neblina, por mais pesada que fosse, ela começou a se dissipar de tal forma que até o friozinho que estava fazendo, ele foi mandado embora, porque o calor começou a tomar conta. Assim é o Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E de repente o sol da justiça começa a irradiar a sua força e desfazer a nuvem, e desfazer aquilo que ofusca a tua visão, e você começa a contemplá-lo e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! O amor de Cristo é que te faz ter essa fé, e essa presença de Cristo te converte e produz em você essa fé e faz com que seja produzido em você o amor, que outrora você dizia que não conseguia amar a Deus, e consequentemente nem aqueles que são feitos à tua imagem e semelhança. Mas em Cristo Jesus, Deus te dá condições de amar a Deus acima de todas as coisas, mas também de amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ai, pegou pesado, gente. Eu acho que mais fácil talvez seja fazer aquilo que muitos falam para a gente. Meu querido, você está tomando uma decisão por Cristo. Você vai entrar numa igreja. Vou te falar uma coisa. Pode ter certeza, a igreja está cheia de problemas. Não pensa que ali é o céu, que não é, você vai encontrar muita dificuldade. Então faz o seguinte: olha para Jesus, olha para o alto. Fala isso para o novo convertido. Aí o cara fala: olhar para quem? Olhar para Jesus. Tá, como é que é isso? Como é que eu olho para Jesus? Ele está onde para eu olhar para ele? Assim, a gente usa alguns jargões, algumas expressões, e não sabe talvez o peso que a gente esteja jogando sobre essa pessoa. É uma responsabilidade que na verdade ela não tem condições de assumir, e nem tampouco é dela, porque a responsabilidade nossa é de fazer como Paulo também fazia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é para Deus de forma invisível que ele tem que olhar, não, meu querido, é para você, sim. É para você. Sinto lhe dizer que é para você que ele tem que olhar, mas não por aquilo que você tem de você mesmo, mas por aquilo que você tem a partir de Cristo em você. Por isso que existe prazer em algumas pessoas de sentar ao teu lado e conversar com você. Por isso que existe prazer em algumas pessoas de pedir a você que ore e interceda por ela. Por isso que existe prazer em algumas pessoas de saber onde você está, porque quer falar contigo, não por aquilo que você é, pura e simplesmente, mas por aquilo que ele sabe que emana através de você. Isso não é privilégio de 1, 2, 3, não. Isso precisa ser um privilégio de cada um de nós em Cristo Jesus. A presença de Cristo em nós nos chama a isso, a sermos o reflexo da glória de Deus, para que aquele que está em trevas possa receber uma palavra e se converter a Cristo. Não é olhando para o alto, mas é olhando para você, nos teus olhos, e percebendo: tem alguma coisa diferente nesse olhar, tem alguma coisa diferente nesse toque, tem alguma coisa diferente nesse canto, tem alguma coisa diferente nesse abraço, tem alguma coisa diferente nesse amor. E essa coisa diferente é a presença de Cristo em você, meu filho. Essa presença precisa me converter a esse ponto, de fazer com que a fé na pessoa de Cristo passe a existir e que o amor dele habite o meu coração, amor que se revela através de mim e alcança aquele que está à minha volta. Porque se não for assim, como eu falei, tem alguma coisa errada, e com certeza não está em Deus o erro. Com certeza não está em Deus o erro. E aí eu caminho para o encerramento, voltando à pergunta inicial.
A quem ou a quem você foi chamado a se converter? A quem ou ao que você foi chamado a se converter? Paulo vai continuar dizendo no verso 16, a partir daquilo que ele declarou anteriormente. Mas por isso eu alcancei misericórdia. Sabe para quê? Para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Pela manhã, o Tiago mencionou aqui, quando as cadeias quebraram, o carcereiro ficou desesperado. Fugiram aqueles que estavam sob a minha responsabilidade de cuidar, e de repente, o servo do Senhor se levanta e diz: ei, calma, estamos todos aqui, fique tranquilo. Oh meu Deus, o que eu posso fazer para me converter a esse Cristo a quem vocês pregam? Aleluia. E aí a gente conversando, ouvindo pela manhã, que tudo aquilo que Paulo passou, que tudo aquilo que os servos e homens de Deus sofreram, que tudo aquilo que homens e mulheres encarcerados, presos, açoitados, Paulo e Silas ali naquela prisão, depois de terem sofrido, foram usados para dar uma resposta àquele carcereiro. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para me converter a esse Cristo? Calma. Oraram por ele. Foi salvo o carcereiro e foi salvo a casa do carcereiro. O invisível aconteceu ali, o terremoto, as cadeias quebraram, e ele não conseguia ver a ninguém, senão aqueles homens, e olhando para eles, eles sabiam: é deles que emanam esse poder, é deles que emana a possibilidade de eu me converter, é deles que eu posso ouvir uma palavra, é deles que eu posso ouvir que Deus me ama. E ele ouviu daqueles homens, e ele se converteu ao Cristo por intermédio de Paulo e Silas. Como ele diz aqui, tudo isso me ocorreu para que eu fosse exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Eu que fui o pior de todos os homens, eu que fui o pior de todos os perseguidores, eu que levei à morte muitos daqueles que confessavam o nome de Jesus. E aí está você que não fez nem a metade disso, dizendo que o Evangelho não é para você. Ei, é para você sim, meu querido. O que você fez, porque o que você fez é fichinha diante da graça e da misericórdia do Senhor, que pode se revelar à tua vida, meu querido e minha querida. Uma coisa é certa: o Evangelho é o Evangelho da graça. É o Evangelho do presente, do favor imerecido. Mas não é de graça. O Evangelho é da graça, mas não é de graça. Como assim? Qual é a diferença? Quando a gente traz a questão da graça como um presente que nos é oferecido, quem recebe o presente não pagou por ele. É mentira ou é verdade? Mas quem deu o presente? Pagou um preço. Foi lá na Boticária, foi lá nas irmãs que vendem aí os seus perfumes, foi lá nas irmãs que vendem aí e tal. Teve que pagar um preço para oferecer o presente. O presente nos é dado de graça, mas ele custa um preço para quem oferece, aquele que tem. O Evangelho é da graça, mas ele não é de graça, porque um alto preço foi pago. Alto preço que não adianta você puxar na tua carteira, na conta bancária, perguntar ao teu gerente qual é o teu limite para saber se dá para pagar.
porque você vai perceber que vai precisar juntar todo mundo e vai chegar à conclusão: não dá para pagar essa graça, porque é um alto preço ao qual ninguém, eu acho que está aí, eu tenho a certeza que está aí a principal frustração do inimigo das nossas almas. Está aí a principal frustração do diabo, que inúmeras vezes tentou imitar as ações de Deus. Olha lá para o Egito, quando foram diante de Faraó, os homens de Deus fizeram milagres, e os servos lá do Egito fizeram milagres semelhantes. E inúmeras vezes, outrora, os sacrifícios eram oferecidos, animais eram sacrificados, e aí a gente observa que nas outras religiões as práticas são similares. Só que aí vem Deus e fala: chega, vou derramar o último sangue, oferecendo aquele que me é muito caro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por intermédio de Cristo, ele disse: acabou. Todo sacrifício humano encerra-se em Cristo Jesus. Agora vocês serão salvos, não por aquilo que farão, mas por aquilo que já foi feito a vocês. A vocês só competem ouvir, meia volta, vou ver, e tomaram não uma posição diante dessa voz de comando. E até hoje está o inimigo aí sacrificando, infelizmente, mandando os seus seguidores: vai para ali, sacrifica, vai ali, derrama um sangue, vai ali, oferece, vai ali, coitado, porque ele não tem um Cristo como o nosso, que foi oferecido para se dar pelo pecado não de um, não de dois, não de três, mas para que todo homem nele pense, porque a vida é eterna. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados, o entendimento que eu tenho é que Paulo, quando está escrevendo essa carta, e quando ele declara isso, toda longanimidade para o que eu seja exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna, para mim ele é tomado de um sentimento e começa a levantar e declarar: ao Rei dos séculos, ao Rei imortal, ao Rei invisível, ao único Deus, seja honra, seja glória para todos sempre. Amém, aleluia, aleluia. Ele não termina a carta ali, ele não termina, ele vai continuar a carta declarando outras coisas a Timóteo, mas para mim é tomado de um sentimento que o constrange a ponto de reconhecer que o que ele estava vivendo naquela hora não era nada mais, nada menos de que reconhecendo que há um só Deus, digno de toda honra, digno de toda glória e adoração, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Amados, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso, para sermos o reflexo dessa glória, para sermos aquele que tem a fé e que tem o amor, capaz de fazer o que fez com Tiago, que, como falou aqui pela manhã, não é palavra minha, é palavra dele. Eu vou congregar numa igreja maior do que a que eu congregava, porque numa igreja maior eu vou ser um ali no meio da multidão e ninguém vai me ver. Só que ele não sabia que ele é uma peça dentro dessa estrutura maior, e que como peça ele não era invisível, e Deus o percebe. Brinquei com ele: quem mandou você deixar o pastor te ver em praça pública fazendo o que estava fazendo? Já era, meu filho. Amados, isso é um privilégio não dele, isso é um privilégio de cada um daquele que declara Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Glória a Deus. A quem e ao que
Você foi chamado a se converter. Eu te digo que a crente é a Cristo Jesus. Você é chamado a se converter. E ao que? É ao Evangelho da graça. Ao Evangelho da graça. Vamos encerrar, respondendo aqui que o pastor já chegou. Já está aqui entre nós. Louvamos a Deus pela vida. Sinal que a nossa oração foi respondida, né? Oramos para que dessem segurança, estão aqui. É sinal que a nossa oração é respondida. Mas eu gostaria de orar para encerrarmos esse culto. Eu não sei até que ponto fez sentido para você ou não essa palavra. Eu não sei até que ponto fez sentido para você ou não. Eu não sei até que ponto não o sentido natural e humano, mas o sentido que vem de Deus, o sentido que é revelado por intermédio de Cristo Jesus. Tem sentido para você ou não essa palavra? A palavra que declara que nós fomos chamados a nos convertermos a Cristo. A palavra que declara que nós fomos chamados a nos convertermos ao Evangelho da graça. Que nós pudéssemos cantar ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. À medida que nós estivermos cantando, você que quiser se colocar diante do altar do Senhor, reconhecendo o senhorio dele para a tua vida. E entendendo que Ele tem te chamado para um propósito, entendendo que Ele tem te chamado para uma boa obra, entendendo que você não foi chamado para esquentar banco, não, meu amado. Engana-se você, se acha que você veio aqui para ficar assistindo a um culto ou aquilo que outros estarão fazendo, não. Você foi chamado para compor esse grande projeto que está sendo construído, onde talvez você não seja igual a ninguém, mas é dentro da sua individualidade e particularidade que Deus te chama a acrescentar e fazer diferença, para que não seja o teu nome exaltado, mas que seja o nome Cristo Jesus em todo o tempo exaltado em nome de Jesus.